Aleluia, graça e paz, que quem fala é o pastor James Rocha e eu tenho uma palavra bombástica, libertadora para você. E o título dela é Não, Não e Não. A doce arte de saber o que não sou. Isso mesmo, a doce arte de saber o que não sou. Ou melhor, a doce alegria de saber o que não sou. Não, não e não. A doce alegria de saber o que não sou. E se você não se inscreveu no meu canal, aperte o sininho para receber notificações e se inscreve e deixe o seu like. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, ok? Vamos lá. Como é que você descobriu isso, James? Foi aqui, ó, em João. Todo mundo acha lindo o ministério de João Batista. Todas as pessoas acham como é que pode um homem daquele que nunca fez um milagre ter tanta influência. Por que as palavras de João Batista eram tão cortantes? Por que as palavras de João Batista eram tão penetrantes? Por que ele mudava tanto as pessoas? Eu posso te dizer por quê. Um dos motivos. João Batista sabia o que ele não era. João Batista sabia o que ele não era. E essa mensagem nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, que em nome do politicamente correto e em nome da concorrência somos chamados a fazer o que nunca deveríamos fazer. E não fazemos o que devíamos fazer. Nós temos na Bíblia muitas coisas que Deus nos mandou fazer. Há muitas coisas que a igreja devia estar fazendo. E você há de concordar comigo que não faz. Há muitas coisas que líderes, pastores, que eu e você deveríamos estar operando, inclusive de forma sobrenatural, e não operamos. E aí dizemos, não é porque acabou, porque cessou, porque parou, porque Deus não quer. Não. Um dos motivos pelos quais certas manifestações e determinado fluir não acontece é porque passamos a ser o que não devíamos ser. E não limitamos, não delimitamos o que não somos. E há um ditado muito popular que diz que o pato faz tudo e no fundo não faz nada. Ele anda, ele voa, ele nada. Mas o pato anda mal, voa mal e nada mal. Ok? Porque faz tudo e não faz nada. Agora, vamos ver João Batista. João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele que eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Quem és tu? E confessou e não negou, eu não sou o Cristo. É o primeiro não. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? E ele disse, não sou. Não sou Cristo, não sou Elias e não sou o profeta. 3 não sous. Quando a gente reconhece o que a gente não é, a gente se livra daquilo que devia fazer. Porque todo ser tem um fazer. Todo ser tem um fazer logo em seguida. Quantas vezes a gente, movido à cobrança, movido a comparações, movido a pressões, movido às vozes, se vê tentado a ser o que não deveríamos ser. Se vê tentado a ser o que não deveria ser, ou nos vemos tentados a ser o que não deveríamos ser, e daqui a pouco fazendo o que não deveríamos fazer. E sabe o que acontece? A nossa essência, o nosso ser, o nosso eu interno, a nossa unção vai para uma coisa que não deveríamos fazer.
Perceba que João Batista diz: todos nós recebemos graça e plenitude. Agora, a graça e a plenitude que João Batista recebeu, ele a aplicava dentro do seu eu, do seu ser. Ele não aplicava a energia de Deus naquilo que ele não era. Ele disse: ó, eu não sou o Cristo. Então não espere de mim uma coisa que só Cristo pode fazer. Ele só batizava em água. Ele nunca batizou ninguém no Espírito Santo, porque ele sabia que isso era o papel de Jesus. Ele não fazia fogo cair do céu, por isso ele não se chamava o Elias. E quantas vezes, no decorrer da história, ministérios lindos afundam quando aquele homem, aquele profeta, se denomina o Elias. Se denomina: eu sou Elias, eu tenho a unção de Elias, eu sou Elias. É impressionante que João Batista nunca se chamou de Elias. E quantas vezes você vê um ministério que estava indo tão extraordinário e quando começa a ser o que não é, para de ser e de fluir até naquilo que era. A pergunta hoje que eu faço para você: você sabe o que você não é? Você tem coragem de saber o que você não é? Você já parou para avaliar o que você não é? Na minha vida, a uma certa altura, eu precisei saber o que eu não era. E eu continuo buscando entender o que eu não sou. O que eu não sou. E qual é o problema de ser o que não sou? De fazer o que não fui chamado? É que eu vou gastar a plenitude no lugar errado. Deus dá de uma plenitude, Deus dá de uma unção, Deus dá uma graça para um fim específico. Então, se eu sou profeta, não adianta eu querer bancar o artista. Se eu sou pastor, não posso querer bancar o empresário. Já aquele que é empresário não pode querer virar pastor. E essas confusões, elas existem. E para que o vídeo não fique longo e nem tenha essa necessidade, eu creio que você já está me entendendo. E você, o que você não é? João Batista tinha o tríplice não. Não sou Cristo, não sou Elias e eu não sou o profeta. Então o que você é? E disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O mundo sempre quer uma resposta. Muitas vezes nós deixamos de ser o que devíamos ser para atender às expectativas dos outros. Inclusive as expectativas que eles criam ao nosso respeito. Então, vemos Jesus. Jesus, ele fazia um milagre e daqui a pouco ele sumia. Ele desaparecia. Aí o próprio Pedro falava assim: mestre, as multidões te procuram. Mestre, você está fazendo sucesso. Por que Cristo sumia depois de um milagre? Por que ele desaparecia para orar? Porque ele sabia que ele não era um popstar. Ele sabia que ele não era um mágico. Por que grandes ministérios começam grandes, vão fluindo, fluindo? Você já deve ter observado isso. Vai fluindo, daqui a pouco estagna e afunda. Vai, estagna e afunda. Vai, estagna e afunda. Vai, daqui a pouco afunda. Você pensa que isso é um padrão bíblico e divino? Não, não é um padrão divino. É um homem que começou sendo uma igreja, que começou sendo aquilo que devia ser, e no meio do caminho a expectativa alheia começou a introduzir naquele homem, naquela mulher, e ele mesmo, um certo ser que ele nunca devia ser. Aí não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais tempo para buscar, porque agora ele é uma pessoa pública. Agora é uma pessoa famosa. Ele é um famosinho, uma famosinha. A igreja famosa. Você está entendendo? Não, agora eu não posso falar isso porque eu vou machucar, não posso falar aquilo por causa daquilo. Agora eu tenho que... E aí perde-se. Porque quando você é algo inerente ao ser, virá o fazer.
Há um estilo de vida quando você é algo. Então, quando você entende eu não sou isso, então você se desobriga de fazer aquilo que o ser te obriga a fazer. Se eu sou pai, e eu sou, então eu sou obrigado a fazer a minha função de pai. Eu sou marido, então eu sou marido. Eu sou filho, então eu tenho a função de filho. Eu sou pastor, então eu sei o que eu sou. Agora, eu sei o que eu não sou. Você sabe o que você não é. O teu ser, o teu eu, ele vai brotar, ele vai manifestar ou vai se reavivar quando você começar a ser igual João Batista, dizendo, eu não sou. Então quem és? O que dizes de ti mesmo? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A plenitude e a graça que ele recebeu de Jesus, de Deus, era só para ser uma voz que clama no deserto. Hoje eu estou te respondendo por que João Batista só falava e a multidão era atraída como um imã para ele, assim, ó. Porque ele tinha uma plenitude de Cristo para fazer só uma coisa. Eu vou repetir. O que diz aqui no capítulo 1, no verso 16? Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Agora, por que parece que nunca está bom? Nunca está bom porque a gente recebe algo e gasta isso onde não deveríamos gastar. Aí depois fica pedindo mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Para quê? Para gastar no lugar errado? Não é assim que funciona. Quem você é então? O que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Vai ficar muito bom para você e para mim quando as pessoas começarem a entender o que você não é. Eu já tentei ser tudo. Já tentei fazer tudo. E muitas vezes com a intenção certa, com a boa intenção. Para depois descobrir que eu não estava tendo resultado algum. Ou resultados que eu não queria ter. Aqui diz assim, ó, João respondeu dizendo, eu batizo com água, no meio de vós. Está um que não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a sandália. E essas coisas aconteceram em Betânia, onde João estava batizando. Agora, pega a visão. No dia seguinte, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu falei. Quando você começa a entender quem você atrai Jesus. Pastor, você não é um palhaço. Líder, você não é um artista. Você não é estrela. Seja o que de fato você nasceu para ser. E a tua essência e o desenvolvimento da tua essência trarão Jesus. Olha a resposta que ele deu, eu não sou e eu não sou. No dia seguinte, o eu sou apareceu. Quanta manifestação de Deus parou de existir em nosso meio, porque deixamos de ser aquilo que deveríamos ser para ser o que nunca deveríamos ser. Nós não devemos ser como o mundo. É por isso que Cristo está muito longe de muita coisa. Guarda isso. O último versículo é esse para mim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Jesus sempre vem para quem sabe quem é, para quem se define. Jesus não se aparece para pessoas indefinidas. Ele sempre vai se manifestar dentro da tua área de especialidade, dentro do teu eu. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele.
E ele disse, este é aquele que eu disse. Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado eu vim, por isso batizando com água. Para que ele fosse manifestado. O desempenho do meu eu, criado por Deus, do eu sou criado por Deus, ativará a manifestação de Jesus na terra. Leia a Bíblia e veja como que os ministérios de fato têm que funcionar. O pleno funcionamento de um ministério cristão, de um ministério bíblico, de acordo com a Bíblia, automaticamente trará a manifestação de Cristo. Porque ele não é movido pela expectativa dos outros. Ele não é movido pela expectativa de geral. Ele é movido pela expectativa de Deus. Quanta coisa, e aqui eu termino, não tem acontecido no meio da igreja, a começar por mim, simplesmente porque em algum momento nós fomos querendo ser o que nós queríamos, ou o que as pessoas queriam, ou o que elas achavam. Se você tem que dar alguma resposta, dê uma resposta a Deus. E aprenda a partir de hoje a selecionar o que você não é. A doce alegria de saber quem eu não sou. Aí toda a plenitude e toda a graça que recebo são investidas naquilo que de fato eu sou. E o exercício do meu ser e o fazer desse ser fará Cristo aparecer. E aí você vai ter aquela coragem que João Batista teve de dizer que ele cresça, que eu diminua. Espero ter trazido uma resposta e espero também, em Cristo Jesus, ter sido um instrumento de libertação para você dessa pressão diabólica que o diabo, que o mundo tem colocado sobre nós, de termos que ser tudo para agradar a todos e no fim da história não sermos o que de fato fomos criados para ser. Que Deus te abençoe, até a próxima, e se essa mensagem abençoa a sua vida, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu like e ore e faça uma avaliação de sua vida para que você possa continuar sendo livre dessas pressões e ser feliz de ser o que de fato você nasceu para ser. E a igreja ser o que nasceu para ser. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.